O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo canal no YouTube Mãe Piedade. Vocês, nossos colaboradores lá do Call Center, na família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, vocês que nos visitam, aqui é o santuário, aqueles que estão hospedados. Iniciamos a profecia de Ageu. E posso dizer que a leitura do profeta Ageu, do capítulo 1, versículos 1 a 8, bem entendida, é literalmente, um soco na boca do estômago. Permitam-me falar sobre isso. E nesse dia quente e abafado que estamos aqui no santuário, ainda que pareça que ao redor se aproximam chuvas, está quente, né? Jesus. Ageu apresenta uma imagem que é, a princípio, um soco na boca do estômago, porque ela vai colocar-se como um contraditório à nossa mentalidade atual. O que está no pano de fundo? O povo de Deus chega do exílio e tem que reconstruir Jerusalém. Eles foram para o exílio, segundo as narrativas bíblicas, porque fizeram escolhas equivocadas. Deixaram seu Senhor de lado, confiaram muito nas suas forças, nas suas habilidades políticas e construíram um caminho no qual foram dominados por outras nações, perderam tudo. E eu digo perder tudo, não é somente perder a casa, não é somente perder uma terra. Muitos perderam a sua identidade como povo, a liberdade para cultuar o Senhor, perderam a sua língua, perderam a sua história, perderam sim suas terras, perderam sua riqueza cultural, os objetos de sua cultura. Enfim, perderam tudo. E quando a gente perde tudo isso, a gente corre o risco de também perder a nossa identidade, ou então fazer com que aqueles que venham depois de nós percam a sua identidade. Porque quem não tem passado no entanto, vou usar um paralelo de uma frase que eu aprendi com o meu pai, que no período que ele não tinha estudado ainda, ele disse o seguinte: tudo é muito bom até a gente experimentar uma coisa boa. Agora, quem nunca experimentou uma coisa boa, qualquer coisa ruim basta. Exemplo disso, quem andava naqueles carrinhos, naqueles fusquinhas, muito bons por sinal, e batendo lata, tudo aí no dia que entra num carro que tem ar-condicionado, não faz barulho, eu duvido que ele vai querer andar todos os dias no fusquinha. Ele vai querer andar no fusquinha só de vez em quando. Daí então, o pano de fundo é o seguinte: nós agora estamos na nossa terra. Vamos construir a nossa casa, que depois a gente constrói o templo do Senhor. Ora,
O povo de Deus não merecia uma moradia digna? O povo de Deus não merecia uma casa digna, uma casa estável? Claro que sim. Mas o porquê, então, a importância de construir primeiro e finalizar primeiro o Templo de Jerusalém? Por uma coisinha só. Construir o Templo de Jerusalém significava voltar às raízes de sua tradição religiosa, voltar à sua língua, voltar a valorizar os objetos que tinham, as liturgias, e recobrar de uma coisa. Sabem o porquê que nós viramos escravos? Sabem por que nós perdemos a nossa terra? Porque aquele que deveria ser o centro de todas as nossas escolhas, aquele que deveria marcar todas as nossas escolhas, ficou jogado de lado. E quando nós o deixamos de lado, nós esquecemos de olharmos-nos como irmãos, deixamos-nos de olhar o mundo como um lugar que não é só para nós explorarmos, e deixamos de reconhecer o que realmente é liberdade, porque nós começamos a fazer de nós mesmos escravos. De que adianta nós termos todas as nossas casas se nós não ensinarmos e não tivermos o referencial simples? A nossa liberdade está embasada na presença daquele que nós viremos todas as semanas para nos encontrar com Ele e agradecer por tudo aquilo que nós fizemos com Ele e não por nossas forças somente. É lembrar que nós já não tivemos casa, é lembrar que nós já não tivemos terra, é lembrar que nós já fomos escravos, é lembrar que nós não podíamos em um determinado tempo nem olhar para o Senhor, que nós não tínhamos nada. Por isso é preciso construir então esse templo, para colocar no centro de nossa história quem deve ser o centro de nossas vidas. No tempo presente, ao contrário, cada um por si e Deus por ninguém. Porque é assim, onde cada um é por si, Deus não está por ninguém. Como assim? Nós fazemos a questão de destruir até aquilo que Ele proporciona a todos nós e que podemos viver como beleza e conjunto. Percebamos, aquilo que nós chamamos de público, que é de todos, não é o que é mais destruído? Percebam nossas praças. Percebamos, então, os prédios públicos, os nossos hospitais, nossas escolas, onde às vezes até os pais que são advertidos porque os filhos estragaram alguma coisa, vão tirar a satisfação com o professor, não com o filho. Mas isso, claro, ninguém nunca passou por uma situação dessa aqui, né? Aquilo que é de todos, sem nenhuma referência, corre o risco de ser perdido com uma grande facilidade. Enfim, Ageu apresenta só uma coisa: não é hora de nós construirmos as nossas casas, porque nós não nos construímos primeiro. Construir o templo é se reconstruir. Porque ao mesmo tempo que coloca-se as pedras no lugar, assenta-se as pedras de um edifício que nós temos como riqueza dentro de nós, da nossa história, de quem nós somos, do que merecemos e o que podemos construir. Bom, no tempo presente, onde pensamos que nós estamos no centro, corremos o risco de, não tendo muitos parâmetros, igualarmos uma pessoa a um nada. Corremos o risco de colocar as nossas vontades sempre acima de tudo. Mas não é isso que está fazendo tanto mal a tantas pessoas? Porque eu quero, eu posso
e faço. São minhas regras. É mesmo? São as regras individuais que permitem com que uma pessoa mate a outra. Não são as regras individuais que fazem com que uma pessoa que prometeu amor eterno, no primeiro lampejo de uma beleza, troque tudo por um momento? Não é porque as nossas regras devem ser elevadas à máxima potência e devem ser o parâmetro de nossas escolhas que alguém se dá o direito de violentar uma criança? Eu não estou falando daqueles que são doentes. Eu estou falando daqueles que são perversos, mau caráteres. Enfim, meus caros, minhas caras, colocar aquele que deve ser o centro de nossa história no lugar que lhe cabe. Porque podemos construir palacetes, estarem profundamente vazios de um motivo para serem ocupados. E é muito engraçado, porque escutamos o Evangelho de Lucas, onde narra justamente uma coisa: Herodes fica atordoado ao ouvir falar de Jesus. E Jesus nada mais fez do que simplesmente apresentar às pessoas o valor que elas têm. Nada mais fez do que apresentar às pessoas a liberdade, mas também a responsabilidade. Até porque não existe liberdade sem responsabilidade. Foi tema da reflexão de terça-feira, se não me engano. Ele curou aqueles que estavam doentes. Ele, aonde passava, apresentava um caminho novo que gerasse vida. Por que Herodes ficou tão incomodado? Ao ponto de definir: João eu mandei degolar. Não pode ser João. Quem é esse Jesus? Como ainda hoje muitas pessoas fazem essa mesma pergunta: quem é esse Jesus? Quem é o Jesus que as pessoas querem ver? Esse Jesus que as pessoas querem ver, aquele que realmente todos querem ver, não é o que está baseado somente numa libertação social. Não, porque nós fomos capazes de construir um mundo democrático, aonde conseguimos, inclusive pela democracia, condenar alguns à morte. Não é também aquele que está preocupado se nós estaremos usando a roupa com a renda X ou Y. Ou aquele que está tão preocupado com os milímetros de nossa ação litúrgica que esquece daquela pessoa que está sentada num banco. Também digo, não é aquele que diz, pode tudo que está tudo certo. Não. Até porque, na sua ação, ele deixou bem claro para os seus discípulos: vocês precisam ter parâmetros. Como isso? Lembremos só uma coisinha. Ele se encontra com uma mulher, a perdoa e diz: não volte a cometer o mesmo erro. Não volte a pecar. Não é também o Jesus que está com uma arma na mão. Até porque no momento, segundo a narrativa de Lucas, em que é cortada a orelha de Malco, Jesus coloca essa orelha no lugar e fala: é pela espada que você quer ser medido? Qual é o Jesus que as pessoas querem ver? Permito-me tentar apresentar. É aquele que na narrativa bíblica olhou para nós nos olhos. Podendo desviar o olhar, fixou. É aquele que estendeu a mão, ajudou
enfermos, aleijados, ajudou cegos, surdos a encontrarem o necessário para caminharem rumo a um horizonte. É o Jesus que se encontra, sim, com uma viúva carregando o filho. Devolve a vida ao filho e, portanto, também à mãe. Mas faz uma outra coisa. Motiva outros a mudarem a direção do seu caminho. Caminhem para a vida. É o Jesus que, tão simplesmente, tendo a oportunidade de condenar, disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É o Jesus que viu os seus discípulos olhando para o alto e tentando achar um motivo, alguma razão em olhar para cima. E ele fala: vocês não têm que olhar para cima, vocês têm que caminhar e chegar até o confim do mundo, fazendo com que todas as pessoas experimentem aquilo mesmo que vocês experimentaram. É o Jesus muito bem dito no Salmo, que ama seu povo de verdade. E quem ama de verdade, não oferece o que o outro quer. Mas o que ele precisa, mesmo que desagrade. Portanto, meus caros, reconstruir o templo na profecia de Ageu é um pouco daquilo que nós precisamos fazer. Herodes procurava ver Jesus para matar uma curiosidade. Eu acredito que nós precisamos ver Jesus para termos saciedade e um motivo para continuar a caminhar todos os dias, construindo esse edifício que nós somos, um templo de Deus. E aonde quer que nós estejamos, lembrarmos, tudo que nós somos e temos é porque Ele está conosco. Não dá para vivermos de qualquer modo e fazermos da vida qualquer coisa. Ela tem muito valor para ser desperdiçada. De que adianta termos palacetes se não temos nada de significativo para colocar dentro deles? Esse palacete somos nós. É por isso que primeiro precisava se construir o templo. Porque nós podemos fazer de um palácio um chiqueiro. E aqui eu concluo só com essa imagem. Teve um tempo, isso acabou, me parece, daqueles programas que ganhavam um patrocínio e daí então construíam a casa toda de novo para a pessoa. Aí depois eles voltavam lá e viam que a casa estava toda destruída, porque não é só mudar por fora, tem que mudar por dentro, né? É por isso que o templo precisava ser construído primeiro, para que o povo se reconstruísse como o povo de Deus, não de qualquer um. O que está no centro da sua história? O que está no centro da sua Jerusalém? Qual é a referência de sua casa? O que você está construindo é por fora ou primeiro está aqui dentro?